Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou Wagner e hoje eu estou fazendo um resumo das minhas leituras do mês de março. Então já vai deixando logo o seu joinha bem no início desse vídeo, se é novo por aqui, se inscreva neste canal e ative aí o sininho para não perder nenhum dos vídeos que eu irei postar. Se você também quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, então me segue lá se você ainda não me segue. Lá você vai ficar também um pouco mais ciente das minhas leituras atuais. Então bora lá para me seguir no Instagram e bora lá então para a gente conferir as minhas leituras do mês de março. Então não pretendo que esse vídeo se estenda muito, vai ser bem um resumo mesmo das minhas leituras. Eu vou começar com esse livro aqui, que foi o primeiro que eu li no mês de março, é Os Fornos de Hitler. Um livro que eu gostei muito, que abriu muito a minha visão acerca dos acontecimentos históricos, né? Coisas que às vezes são apagadas no decorrer do tempo, coisas que muitas das vezes ficam apagadas na história, né? Ficam abafadas e ninguém mais menciona de novo. Aqui nós teremos o relato de uma sobrevivente, uma das sobreviventes do Holocausto no período lá nazista. E essa protagonista, que também é a escritora desse livro, a Olga Lendl, ela vai contar de perto todos os acontecimentos, gente, grotescos, acontecimentos inimagináveis, sabe? De coisas assim ruins que o ser humano é de fato capaz de fazer. Então aqui ela vai contar relatos muito fortes, né? Eu confesso que eu fiquei remoendo esse livro um bom tempo, porque é uma leitura muito pesada e você precisa digerir tudo ali que ela foi falando, e no decorrer da leitura você vai digerindo, você vai refletindo acerca desses acontecimentos, como que pode haver tanta maldade no mundo e o quanto dessas pessoas, né, passaram por todos esses sofrimentos que ela vai narrar aqui, sem que ninguém soubesse, né, do que estava acontecendo, ou talvez não queria saber, né? Mas é um livro assim que vale muito a pena refletir. Parece até uma ficção, né? Da forma que ele foi escrito, da forma que os relatos são apresentados aqui, e muitas das coisas que ela diz aqui, né? Que a escritora ela fala nesse livro, a gente fica assim pensando mesmo, será que de fato aconteceu? Porque, gente, é tanta coisa bizarra, tanta coisa inacreditável, sabe? Que a gente fica meio que perturbado aqui um pouco com essa leitura. Pelo menos essas foram as minhas impressões. Teve gente que não gostou desse livro, mas eu gosto muito dessa temática que se refere ao Holocausto. Eu gosto de ler livros meio nessa mistura de ficção e história também. Então eu pude tirar muitas coisas, extrair muitas coisas dessa leitura. E uma delas é a reflexão acerca de até onde o ser humano é capaz de ir com a maldade, sabe? Até onde que as pessoas elas deixam, né, qualquer tipo de empatia de lado e de afeto e da própria natureza humana, sabe? Porque nós ainda somos seres humanos e não somos robôs. Eu acho que é uma máquina, um robô que age sem sentimento, e aqui nós vamos ver pessoas, né, seres humanos, seres semelhantes uns aos outros, tratar o seu próprio semelhante de uma forma inacreditável. E sei lá, eu fiquei bastante chocado na leitura desse livro aqui, e eu super indico esse livro se você ainda não conhece essa temática. Eu acho que vale muito a pena você ler, você vai ficar tão fixo na história quanto eu fiquei. E é isso, essa então foi a minha primeira leitura. O segundo livro que eu li foi O Homem de Giz. Sim, eu sei que já tem um tempão, talvez eu seja o único leitor na face da Terra que ainda não leu esse livro, mas na época que ele foi lançado, ele foi um livro muito hypado, as pessoas estavam falando o tempo todo dele, e eu não consigo, gente, quando as pessoas falam muito, 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 né, quando há aquela nuvem de informações acerca de um único livro em um determinado tempo, eu não consigo fazer a leitura. No entanto, eu peguei ele na minha estante esses dias e eu fui e falei assim, eu vou ler esse livro. É um thriller aqui, nós vamos ter um thriller que vai contar a história de 4 amigos, né? E esses amigos, eles são bem aventureiros, eles vão desvendar um mistério, né? Tem um mistério aqui na trama de quem foi que matou uma garota lá do parque. E essa menina ela vai estar o tempo todo sendo mencionada pelo protagonista principal, a qual eu acho que eu já até me esqueci o nome dele aqui. E, gente, esses nomes americanos eu sou muito ruim para ficar guardando. Mas, enfim, é um thriller, daqueles thrillers cuja narrativa ela sempre alterna
entre passado e presente, tem muito essa jogada, e eu gostei muito da escrita dessa autora. Eu pensei assim que eu não fosse gostar tanto desse livro, mas eu me surpreendi, tá, no decorrer da leitura. Não muito pela história, pelo desfecho da história, mas eu acho que mais devido à escrita, né? Porque tem autores que eles têm o dom para escrever, eles conseguem, talvez a história nem é lá tão uma coisa assim tão boa assim, mas ela consegue te prender, sabe? Então foi uma das coisas que aconteceu comigo enquanto eu estava lendo esse livro aqui. Eu fiquei sim um pouco meio que surpreso com o final. Eu não esperava um final do jeito que eu tive aqui. Mas assim, eu gostei bastante dessa história. Eu ainda não fiz resenha dele, mas eu pretendo fazer resenha desse livro aqui. Mas antes eu vou fazer um roteiro, né? Porque eu acho que com o roteiro eu vou conseguir extrair mais coisas. E aí eu vou fazer uma resenha desse livro aqui também. Então tá aí a minha segunda leitura do mês de março, O Homem de Giz. Outro livro, gente, que eu li também no mês de março foi esse clássico aqui da coleção da Biblioteca Áurea, da editora Nova Fronteira. O livro se chama O Abismo, é do Charles Dickens, é um clássico e eu queria inserir um livro clássico na minha lista de leituras, até mesmo para sair da zona de conforto e fazer uma leitura diferente. E assim, eu fiquei muito preso nessa história, eu amei demais os personagens. É uma leitura totalmente diferente, né? Eu posso dizer que é uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais difícil até, mas faz jus à história, principalmente pela época em que se passa essa história e o vocabulário que se tinha naquela época, né? O vocabulário inglês daquela época. Eu amei, gente, essa história e me inspirou a ler mais outras coisas do Charles Dickens. Essa edição da Nova Fronteira, ela ficou assim tão bonita, eu gostei tanto dessa edição. Ela vem aqui com essa folha de guarda, né, num tom abóbora. O livro é bem fininho, como vocês podem ver. Ele é em capa dura. Eu acredito que para quem ainda não está acostumado a ler um livro nesse tipo de literatura aqui, a gente meio que trava um pouquinho, né, para poder ler, associar as palavras que são usadas, que é um vocabulário muito diferente. E as palavras também, né, ainda não havia sido tão alteradas até chegar no vocabulário que nós temos hoje. Então é um pouco meio que lenta, digamos, a leitura, mas é uma leitura muito fantástica. Não significa que o livro ele seja lento, tá? O livro ele não é lento, tem bastante ação enquanto as coisas vão ocorrendo, mas eu falo que se torna um pouco lento a nossa parte quanto leitor para fazer a leitura. Amei muito essa história, amei essa edição, tá linda mesmo. Quero ler outros livros do Charles Dickens e principalmente nessas edições assim bonitas, gente, porque acho que vale super a pena. Aqui nós teremos um romance. O nosso protagonista, Walter Randy, ele foi deixado no orfanato quando ele ainda era bem criança e após algum tempo ele vai ser visitado por uma senhora que decide adotá-lo. Ele vai crescer na casa dessa mulher, mas vai chegar um ponto na vida dele onde ele vai descobrir que ele não era filho dessa senhora, né, a qual ele amou muito, a qual ele tinha por mãe, e ela também acreditava fielmente que ele era o filho dela, filho legítimo dela, que um dia foi abandonado naquele orfanato. Mas acontece que quando ele foi adotado nesse orfanato, também havia um outro garoto que tinha o mesmo nome e que também foi adotado antes por uma outra pessoa. E acontece que ele vai descobrir lá na frente que essa pessoa que foi adotado era de fato o filho da mãe que ele achava que era a dele. Então ele vai partir numa busca para tentar encontrar o verdadeiro filho dessa mulher que cuidou dele a vida toda, como se ele fosse de fato o filho dela, e então entregar toda a herança que ele havia herdado dessa mulher que já havia morrido aqui. Só que ele também morre na história e o amigo dele no final vai partir numa outra missão e vai acabar desvendando tudo no final. Gente, é algo assim muito incrível, é uma narrativa assim muito prazerosa, sabe? É algo que te dá muito prazer quando você está lendo. É uma coisa assim que pelo menos para mim foi totalmente diferente do que eu já estava acostumado a ler, então eu gostei muito dessa história aqui. Eu acho que eu deixei vazar algum spoiler aí, mas eu nem vou falar muito mais desse livro para não estragar a surpresa para vocês, então também super indico essa leitura. Gente, o quarto livro que eu li foi este aqui, Mais do que Isso, do meu autor preferido,
Patrick Ness. Gente, esse autor, ele se tornou sim meu autor favorito. Eu já deixei resenha dele aqui. Na verdade, foi o único livro que eu fiz resenha nesse mês, nessas leituras. E tá aqui também, vocês podem procurar nos vídeos aí que vocês vão encontrar. E assim, eu amei muito essa história. Foi uma história assim que me prendeu bastante. Eu gostei muito da escrita desse autor. Ele traz um conforto muito gostoso na leitura. Acho que a fonte dele é muito confortável, o espaçamento e aquelas coisas que a gente, quanto leitor, né, tem algumas exigências, porque a gente gosta sim de ler boas histórias, mas também gosta de facilitar, né, pra gente ler. É um livro de 430 páginas. Eu li ele super rápido com relação ao número de páginas. E assim, gente, eu vou deixar para vocês conferirem as minhas impressões, embora eu não entre muito em detalhes também para não deixar vazar nenhum spoiler dele, mas eu vou deixar aí no vídeo da minha resenha para vocês, se quiserem, ir lá conferir. Então, ao todo, essas foram as minhas leituras. Ao todo, eu li 4 livros. Não foi lá muitos livros assim, né? Óbvio que tem pessoas que leram bem mais e que leem bem mais durante um mês. Mas esse mês foi o mês assim que... O mês de março, né? Na verdade, foi o mês que alastrou, né, a questão do coronavírus e a quarentena, todo mundo de quarentena. Muitas pessoas, né, ficaram em casa, né? Então, assim, elas tiveram tempo assim integral, tempo de sobra para estarem investindo em leituras. Eu, no entanto, eu continuei trabalhando, continuei estudando, fazendo trabalho de faculdade, esse tipo de coisa. E então, assim, eu ainda consegui um tempinho para ler esses 4 livros e para mim tá ok. É lógico que eu queria sim ter lido mais coisas, mais livros, mas embora não seja um argumento da minha parte, mas eu também tenho aquele pensamento de que eu prefiro ler poucos livros e que sejam leituras bem prazerosas e não enfadonhas, sabe? Porque leitura é prazer, né? E eu não queria colocar lá uma pilha de livros que eu não fosse dar conta de ler. Então eu li dentro do meu tempo, dentro do que deu para ler. E é isso. É óbvio que eu queria ter lido muito mais coisas e eu não gosto de ficar acomodado, ficar lendo sempre a mesma quantidade de livros, mas eu também respeito o meu limite, respeito o meu tempo. E é isso, eu li esses 4 livros. Deixe aí nos comentários os livros que você pretende ler nesse mês de abril. E é isso, gente. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço mesmo, um grande beijo para vocês e até a próxima.